Ouviremos neste momento a exposição da Palavra de Deus com o pastor Valnei. Bom dia. Mais uma vez, que bênção estarmos reunidos para adorar o Senhor. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo 17, é a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e talvez um dos momentos mais interessantes, não vou dizer mais importante, porque tudo é importante dentro desse livro, dentro da Bíblia, mas interessantíssimo, porque aqui o apóstolo, ele vai chegar, talvez, no ambiente mais importante do mundo antigo, que é a cidade de Atenas. Então, é algo incrível o apóstolo ter chegado nesse local e como ele consegue falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo ali. Então, realmente, quando Paulo foi convertido, a missão de Deus para ele era exatamente ele chegar nesses locais, diante de reis, diante de personalidades grandes, e ali poder levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos hoje, em Atos 17, a partir do verso 15, estudar a contextualização do Evangelho para a cultura. É muito importante esse tema. Por quê? As igrejas, de modo geral, no Brasil, sofrem, até hoje, muitos problemas, porque quando o Evangelho chegou aqui, ele não foi contextualizado, certo? Então, hoje, as igrejas, até hoje, não têm resposta para certas questões, porque o Evangelho não chegou contextualizado. Então, é um problema, mas, obviamente, Deus usou, e, pela graça de Deus, estamos aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor. Nas missões mais atuais, os missionários têm se preocupado com a contextualização do Evangelho, porque, às vezes, quando o missionário chega num local com toda boa intenção e pregando a mensagem correta, se ele não contextualizar, pode criar um bloqueio e aquela comunidade, aquela cultura não vai querer ouvir mais o Evangelho. Não é que o missionário pregou o Evangelho errado, mas é porque ele não usou a estratégia adequada. E é incrível, porque o apóstolo Paulo ele vai fazer a primeira contextualização extremamente significante aqui. Veja que em outro texto chamaram Paulo de Hermes e Barnabé de Júpiter, porque eles não entenderam o que eles estavam fazendo ali. Paulo pregou a mensagem correta, mas o auditório não entendeu o que eles estavam transmitindo. Não é que Paulo ensinou errado. O auditório entendeu que eles eram enviados dos deuses, deuses encarnados ali. Veja que loucura. Então, o apóstolo aqui, quando chega para pregar aos atenienses, o centro da filosofia do mundo antigo, entende que a filosofia grega e sua expressão romana, já nesse período aqui, era o ápice do conhecimento do mundo na época, certo? Então, você imagina hoje, qual é o centro da instrução no mundo hoje? Será que é essas universidades em Paris, ou é na Alemanha, ou nos próprios Estados Unidos, não sei. Será que é Harvard, Oxford, onde é? Bem, hoje eu não sei o ranking, eu sei que essas universidades, essas instituições, de lá vem um conhecimento que afeta a nós hoje aqui, a gente nem percebe. E esse conhecimento vem descendo os níveis até nos afetar. Esse conhecimento chega em filmes, chega em livros, e às vezes até nossas crianças estão bebendo desse tipo de conhecimento. Por isso que é importante nós compreendermos o mundo ao nosso redor, qual o mundo que nós vivemos hoje, com o alcance da mídia, da tecnologia, as influências, os pensamentos do mundo hoje. Tais pensamentos, muitas vezes demoníacos mesmo, eles são teorizados e adaptados em teorias acadêmicas e legitimados como verdade pelo discurso científico. E a gente sabe que o discurso científico diz, a ciência diz que é verdade,
até daqui a 2, 5 anos ela dizer que é mentira, né? E ela não vai dizer que é mentira, né? Ela vai dizer que tem outra verdade. Mas a palavra de Deus, como nós estudamos quarta-feira, ela é constante, ela é perene, ela não perde o seu significado, do jeito que é aqui em Atos 17, é hoje também, e é assim que nós devemos pregar o Evangelho de modo contextualizado à cultura. Isso não significa, muito cuidado, que o Evangelho vai ser diluído na cultura e adaptado à cultura. Olha como as palavras são importantes aqui. Não é isso. Mas o Evangelho é contextualizado. Em que sentido? No sentido de que os ouvintes compreendam a mensagem do Evangelho nas suas categorias cognitivas. Entende? Porque a nossa mente trabalha com categorias, muitas vezes metafóricas, né? E é necessário que eu traduza o Evangelho na linguagem atual para que as pessoas entendam o que é a graça de Deus, o que é a salvação em Jesus Cristo, o que é uma vida eterna. Os evangélicos hoje nem falam mais de vida eterna, falam de felicidade presente. A mensagem do Evangelho, na grande parte das igrejas, é prometendo uma felicidade agora, hoje. Esquece da vida eterna e de que boa parte da Bíblia é escatológica, apontando para uma vida futura. Contextualizando o Evangelho para a cultura atual, olha Atos 17, verso 15. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, vamos observar 3 lições até o final do capítulo, mas esta é a primeira, a revolta contra a idolatria e o pecado. Essa deve ser uma postura que nós crentes devemos ter, revolta diante da idolatria e do pecado. Paulo foi perseguido na segunda viagem missionária lá em Tessalônica, e já chegou em Tessalônica ferido de Filipos, que foi preso, e de Tessalônica foi a Bereia, onde foi bem acolhido, porque muitos queriam realmente investigar o que o apóstolo Paulo estava falando sobre a palavra de Deus. Os que vieram de Filipos a Tessalônica chegaram a Bereia. Paulo, muito debilitado, foi levado pelos seus companheiros de missão para Atenas, meio que fugido mesmo, e foi deixado lá. E depois eles saíram, e o apóstolo ficou lá esperando ver o que iam fazer com ele. Muito provável ele estava machucado, não tinha tanta autonomia para viajar sozinho. Resultado, fica lá em Atenas. Ficando em Atenas, ele percebe o nível de idolatria daquela cidade. E ele se revolta. A palavra revolta aqui significa que ele ficou irritado. Revolta aqui foi a motivação que o levou a pregar o Evangelho. Então você prega o Evangelho por amor, mas você prega o Evangelho pela revolta da ignorância das pessoas. Pessoas tão instruídas como os atenienses, mas venerando imagens e estátuas, que é uma tremenda tolice, né? Sempre foi. Então, a ideia aqui é que esta revolta o moveu. Interessante você pensar um pouco sobre Atenas. Legal, nós temos um curso, né, sobre a cultura greco-romana, mas não dá tempo. Mas pessoas ligadas a Atenas, essa grande cidade, o próprio Sócrates,
Péricles, menos conhecido, mas Aristófanes e Aristóteles. Aristófanes escreveu muitas comédias gregas. Aristóteles, também bastante conhecido, e o próprio Platão, são figuras ligadas à história de Atenas. Se você lê alguns dos escritos de Platão, por exemplo, ele argumenta logicamente, são livros que vendem na banca, assim, mas ele argumenta logicamente sobre a existência da alma, ou melhor, a imortalidade da alma. É incrível o argumento dele, não tem nenhuma base bíblica, mas ele chega a te convencer que a alma é imortal, com os argumentos da época dele, ali, século V, IV a.C., é um negócio incrível. Então, esses homens e outros ali estavam escravizados na idolatria. Idolatria é terrível. Existe a idolatria do coração, claro, mas aqui Paulo viu os ídolos ali, as estátuas, os templos destinados àqueles ídolos na mente do grego. Era a casa do Deus, havia os sacrifícios, alguns sacrifícios humanos, e o Deus, a divindade, ia lá se alimentar daquilo. Tem um livro, A Cidade Antiga, de Fusté de Coulanges, é um livro que compara as religiões, tanto dos gregos, como dos romanos, como dos indianos. E eles sepultavam, aí já é outra vertente, mas os gregos tinham esse entendimento, sepultavam os mortos na sala de estar. A sua sala de estar era o cemitério da sua casa. E ali, o que é que eles faziam? Todo dia botava o leite, o pão, uma carne, para o seu parente se alimentar. E aí, obviamente, o que é que acontecia com aquela comida? Apodrecia, né? Era porque o morto estava comendo. Era assim que eles entendiam, né? A ideia da alma, do corpo, era chamado culto ao lar. Os romanos adaptaram culto ao lar. Lar, que a gente chama nosso lar, vem abençoar, aquela música muito bonita. Lá era uma divindade romana, a divindade dos parentes que já morreram. Aí você vai no filme O Gladiador, bem conhecido, antigão, mas muito bom filme, né? Aí você vê ele com os bonequinhos na mão. Não sei se você lembra dessa parte, que ele tem uns bonequinhos. Aqueles bonequinhos são a filha, a esposa e os filhos que foram mortos. São os parentes dele ali, era o lar. E tinha também uma chama que simbolizava o Deus lar, que era uma divindade. Hoje perdeu o sentido de idolatria. A gente usa o lar, se eu não falasse isso, ninguém saberia, ou quase ninguém, talvez. Mas é difícil a gente ter essas coisas hoje, mas é porque eu não tenho o que fazer, vou ver essas coisas. Mas era uma divindade romana. Então, acontece que Paulo ficou indignado ali, e então isso trouxe uma revolta. O seu espírito se revoltava. Às vezes, essa ira, essa revolta contra o pecado, ela é boa. Você só não deve maltratar as pessoas, obviamente, tem que amá-las. Mas você fica revoltado com a desgraça do pecado. Você sabe que uma família está se destruindo por causa do alcoolismo, a família está se destruindo por causa de drogas, de adultério, de tantas coisas terríveis, falta de amor entre marido e esposa e marido, e outros pecados que existem, muitas vezes socialmente aceitos. Então, o que é que o apóstolo fez na sua irritação? Foi na sinagoga. Lá tinha uma sinagoga. E lá ele foi pregar a mensagem do Senhor Jesus Cristo na sinagoga. Verso 17. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios, piedosos também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. Esse versículo é bem sintético, mas, ele está resumindo o fato de que ele foi para a sinagoga e foi expulso da sinagoga, provavelmente, porque a mensagem não foi bem aceita sobre Jesus, e então ele foi para a praça, e foi pregar na praça aos gentios, porque você tem os gentios piedosos, que são aqueles gentios que vão para a sinagoga, que estão aprendendo sobre o Deus de Israel, segundo a Torá e os profetas do Antigo Testamento, da perspectiva do fariseu legalista. Mas também na praça estavam os gentios idólatras, pagãos, e ele ia levar a mensagem para esses na rua mesmo. E foi lá na rua que filósofos estoicos e epicureus encontraram o apóstolo Paulo ali e o levaram para o Areópago. Então, esse é o cenário aqui. Interessante. Paulo viveu tudo isso, ele estava em Atenas. O que ele tinha que fazer em Atenas? Esperar.
Ele tinha que esperar a equipe pegá-lo para eles irem para outra região. Provavelmente não estava nos planos pregar o evangelho em Atenas, devido à opulência da cidade, o centro do mundo. É um negócio irreal, acho que não estava nos planos. Mas e o que indica isso é que ele, na sua revolta, começa a pregar. Foi o que o motivou, não algo planejado como nas outras cidades. E ele ensina a Timóteo, lá em 2 Timóteo 4, verso 1, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pregue a palavra, mesmo que seja oportuno, mesmo que não seja oportuno, não quer dizer que você vai importunar as pessoas, mas às vezes é um momento que você está num descanso seu, às vezes é um momento de espera, é um momento talvez até de trabalho, é um momento de outra atividade que você está fazendo, inoportunamente deu um espaço, oportunidade para pregar o evangelho. Então Paulo estava machucado, esperando a equipe em Atenas, surgiu uma oportunidade, vou pregar o evangelho. Então temos que aprender com o apóstolo isso, a aproveitarmos as oportunidades para pregar o evangelho de Jesus aos que estiverem ao nosso redor. E veja Atos 17, 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Ele estava na rua e esses filósofos começaram a perguntar algumas coisas para o apóstolo. Havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Para a gente entender esse versículo, nós temos que entender quem são os epicureus e quem são os estoicos. E antes de tudo, é importante lembrar do sábio Salomão, não tem nada de novo debaixo do sol. O que os epicureus e estoicos defendiam, se defende hoje, num formato do método científico moderno, mas as ideias são as mesmas. Comecemos com os epicureus. O principal filósofo foi Epicuro, e ele aqui tomou emprestada a doutrina dos atomistas gregos. Haviam pensadores gregos chamados atomistas, que eles se especializaram em encontrar a forma mínima de constituição da matéria de todas as coisas, e alguns até idolatravam esta forma mínima. Daí, uns diziam, é o ar, outros, é a água, né? Não, é a terra, não, é o fogo. Os epicureus criam que era o fogo era a forma mínima, a partir daí surgiu todas as coisas, e tudo é formado pelo elemento fogo. Os esotéricos recuperaram isso. Os colossenses lutaram contra isso, os rudimentos do mundo têm a ver com esses elementos. Você vai em igrejas ecumênicas, no altar tem esses 4 elementos, fogo, terra, água, ar, simbolizando os elementos que constituem o universo. E aí o ser humano adora esses elementos da criação, adora o ar, adora a terra, né? Que coisa. Bem, mas eles tinham isso. E então, a ética deles era uma ética materialista. Eles eram os materialistas do mundo antigo. O que é um materialista? Não é uma pessoa egoísta que quer saber só de dinheiro. Materialista aqui quer dizer que não existe uma vida após a morte, não existe o sobrenatural, só existe o que nós enxergamos, ouvimos, constatamos com os nossos sentidos, 5 sentidos, outros vão dizer que tem mais sentidos. Os materialistas só acreditam na matéria. A matéria é o que existe. A morte é o fim da matéria, ou a transformação da matéria. Então, eles eram assim. Mas haviam alguns epicureus que eram deístas. O deísmo surgiu no século XVI para o século XVII, mas eles já tinham um pensamento deísta que, ou seja, se há um Deus, não interessa. Nós não vamos atrás desse Deus, não queremos saber desse Deus. Então, isso é uma hipótese, a existência de Deus. Então, eu não quero saber. É a ideia do deísta. Deus está longe. Na verdade, eu falei mais do agnosticismo, né? Mas o deísta, Deus está tão longe e ele não quer saber da humanidade, então vamos ver a nossa vida, porque não importa se Deus existe ou ele não existe, aí cai no agnosticismo. Então, essa era a ideia. Então, alguns epicureus tinham uma certa noção de divindade. Os epicureus também eram gnósticos. Eles possuíam uma ciência chamada gnosiologia, que outros gregos da época também
possuíam, né? E a ideia aqui da gnosiologia dos epicureus, como eu já falei, é gnosiologia de gnose. Gnose é a palavra grega para conhecimento. É o que na modernidade hoje os filósofos chamam de epistemologia, que é o ramo do conhecimento. Que estuda o quê? É possível conhecer alguma coisa? Essa é a lógica, essa é a pergunta. É claro que é, não é tão simples assim. Alguns vão acreditar, estou falando aqui do extremo, né, que nós não existimos. Aqui é um sonho de uma mente superior, são os nihilistas, né? É um entendimento epistemológico dele da realidade. Outros vão dizer, você não tem como conhecer a realidade, você pode conhecer parcialmente, tudo da realidade é construído, nada é conhecido, então não há... Aí, quer dizer, uma série de pensamentos. Ah, para que tudo isso? Você pensa essas coisas, você só não categorizou, mas elas estão na sua mente, de uma forma ou de outra, certo? O pensamento é assim, e ele se expande, funciona, e você pensa muitas coisas, talvez você nem imagine que está pensando algo dentro desse aspecto da filosofia ou grega, ou romana, ou até nihilista ou existencialista. Não precisa saber desses nomes, isso não tem nada a ver assim para a gente, mas o conteúdo, ele existe e pode estar na mente de cada um de nós, por isso tudo tem que ser confrontado com a Escritura, e a nossa vida cristã é exatamente descobrir quais entendimentos nós possuímos, porque acolhemos ao longo da nossa vida, que são entendimentos contra Deus e anti-Deus. Certo? E isso é mais presente do que você imagina. Mas bem, então, os epicureus, entendendo essa questão dos 5 sentidos, pelos sentidos, como eu sou materialista, epicureu, eu conheço a realidade ao meu redor, é assim que eu tenho conhecimento das coisas, por isso o epicurismo puro, ele busca um prazer mental. Ele não busca, é o gnóstico mesmo, um prazer mental. Ele não busca o prazer físico, são os hedonistas, é outro ramo da filosofia grega, eles buscavam um prazer físico, os epicureus não, prazer mental. Isso desenvolveu na modernidade, existem gnósticos modernos que buscam isso. É uma loucura mesmo, mas existe. Então, esse prazer mental vinha através de quê? Eles chamavam de summum bonum, né? O supremo bom, o supremo prazer. E eles resumiam numa palavra, prudência. Essa era a virtude, prudência. Você é um epicureu, você tem que buscar prudência. O que seria prudência? É uma vida prudente, é uma vida organizada, é uma vida regrada, né? É uma vida longe dos prazeres. Alguns até se maltratavam para fugir dos prazeres físicos. Parênteses. Alguns crentes acham que ser organizado é ser santo. Alguns crentes acham que ter uma vida organizada é igual a santidade. Não necessariamente, certo? A organização, acredito eu, faz parte do caráter do Senhor nosso Deus, mas não confunda as coisas. Você pode ser uma pessoa muito organizada, sistemática, né, ilibada nessas questões e está muito distante de Deus. Então não confunda organização, você sistematizar a sua vida, ser pontual, essas coisas, com santidade. Mas quem é santo, vive num processo de santificação constante, deve ter uma vida nesse tipo de organização. Entende? Ou seja, sou santo, mas minha vida é toda desorganizada, meu lar é todo desorganizado, meus horários são desorganizados, eu não organizo nada. Eu não estou questionando o tipo de organização, eu estou dizendo que tem que ter, certo? Senão você não faz nada na vida, né? Aí eu posso não estar sendo santo, porque a santidade não é só na mente, como os epicureus pensavam. A santidade, dentro da Escritura, é mente e corpo, é a vida toda. Toda a vida, ela tem que ser santa para a glória de Deus. Não é só na mente, não é só no espírito, não é só na emoção. Se você pensar assim, você está enviesado e não está caminhando adequadamente para a santificação como o Senhor quer. Então, para os epicureus, esse era o maior valor mais buscado, uma vida feliz e genuína e duradoura. Para o epicureu era uma vida prudente, uma vida organizada, uma vida bem estruturada ali. Então, todos os excessos eram evitados. Isso aqui, principalmente no epicurismo grego,
certo? No epicurismo grego. O epicurismo grego ele enfatizava bastante essa ideia de uma vida regrada, paz de espírito, tranquilidade, nada de coisas efusivas. Parece um crente numa ética aqui, né? Muito parecido, né? Mas, obviamente, eles não faziam isso para a glória de Deus, nem conheciam o Senhor. Esses gregos aqui, epicureus, eles não participavam de orgias, de bebedeiras, das bacanalhas, nada disso. Eles tinham uma vida discreta. Olha que diferente, não é verdade? Mas esses epicureus estavam lá e chamaram Paulo, porque Paulo estava falando de Jesus e da ressurreição. Agora os estoicos. Estoicos, o fundador foi Zenão. É esquisito o nome. Estoicos, porque vem de estoia, que era um pórtico onde Zenão ensinava essas doutrinas. Tanto epicureus como estoicos surgiram em 300 a.C. aproximadamente. Um dos mais famosos estoicos foi Sêneca. Ainda hoje, muita gente tem estudado Sêneca e aplicado à modernidade, como nós fazemos com as epístolas de Paulo. Acredita? Muitas pessoas hoje têm estudado as cartas de Sêneca e aplicam como se fossem as epístolas de Paulo que nós aplicamos aos dias atuais. Marco Aurélio, que foi general e imperador romano, também foi um famoso estoico, e Epícteto, já do ano 90 depois de Cristo, período ali ainda do Novo Testamento, ele foi um estoico romano, ex-escravo, advogado do estoicismo, muito conhecido, mas principalmente Sêneca, ele é bem conhecido aqui. Características do estoicismo. Determinismo absoluto. A razão, aqui, muito parecido com os racionalistas do século XVI e XVII, a razão universal determina todas as coisas. Há uma racionalidade acima da humana, que é do cosmos, do universo, e ela determina tudo. Tudo que acontece na sua vida é determinado por esta racionalidade superior, que eles não vão chamar de Deus, vão chamar de Logos. Essa palavra Logos, que é uma palavra grega, é a palavra usada para quem? Para o Senhor Jesus Cristo, lá em João capítulo 1, verso 1. Né? E o Logos se fez, no caso, falando do verbo, era Deus, e o verbo estava com Deus. O verbo ali, a palavra verbo é Logos, termo grego, que se refere a esta racionalidade. Quando João escreveu aquele texto, provavelmente ele estava contextualizando o Evangelho ao pensamento estoico. Ele estava dizendo aos estoicos e aos gregos, o Logos não é essa razão universal. O Logos é Jesus Cristo, é uma pessoa que é Deus e que criou todas as coisas. A gente não capta essa mensagem, porque nós não éramos estoicos daquela época, a gente não tinha esse entendimento, não é verdade? Mas quando diz o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne, isso rompeu com toda a filosofia estoica daquele período. Epicureus e estoicos eram os filósofos dominantes em Atenas naquele momento, certo? Então perceba como a Bíblia ela estava atualizada à sua época, foi contextualizada aos pensamentos sofisticados da época. E hoje não é diferente. A Escritura é superior a qualquer teoria, doutrina acadêmica que você possa imaginar. Não importa. A Escritura é superior. A questão é que hoje a artimanha é mostrar o que é antigo não presta, só presta o que é moderno. Isso é um erro. O que é antigo presta e muito. E muito. Obviamente que tem tecnologias novas que também são úteis. Mas você não joga fora o antigo. É a história. Né? O rádio vai ficar obsoleto quando chegar a TV. Acumulou, não foi? A TV vai ficar obsoleta com a internet. Acumulou. O cinema vai se acabar porque chegou o streaming. Só acumula. Nada ficou obsoleto. Entende? Então, existe... É um exemplo, não estou dizendo que está certo ou errado, só mostrando que o antigo não é ruim. Que os pensamentos antigos, que são, segundo a Escritura, obviamente, são bons, verdadeiros e conduzem a nossa vida. Jovem, escuta o seu pai, o seu avô, que é antigo, aí você não quer dar razão, não quer ouvir. Por quê? Ele é antigo. Não, agora é outra coisa, agora
celular, internet e tal. Não. Aproveite o conhecimento do que é mais antigo. Certamente, olha, se você é jovem e aprender com a sabedoria dos antigos, você vai superar a sua geração. Mas quer ser tolo? Fica com os jovens. Olha o exemplo de Roboão. Está lá na Bíblia, tudo na Bíblia. Vai lá, você quer fazer a besteira de Roboão? Aí quem é Roboão? Lê a sua Bíblia, não vou contar hoje não. Depois, né? Vai ler. Bem, o determinismo. Tudo é determinado por esse logos, pensavam os estoicos, nos mínimos detalhes. Esse pensamento existe até hoje, não com relação à pessoa de Deus, mas filosoficamente falando. A liberdade, então, consiste na aceitação do desígnio de todas as coisas. Isso é um perigo. Por quê? Se eu sou determinado por forças do universo, é o que a turma chama de destino, no grego é a moira, que era uma divindade também. O destino é o acaso, é determinado, isso leva a um comportamento ético perigoso. Qual? A morte de uma pessoa e o quebrar de um vaso é a mesma coisa. Tudo é matéria, tudo é determinado pelo cosmos. Então, qual a relevância de uma pessoa em relação a um vaso? Nenhuma. Entende? Então, esse é o problema desse ensino do determinismo. Esvazia o sentido das coisas. Quem determina tudo é Deus. Você pode perceber que todas essas filosofias, tanto epicurismo como estoicismo, têm a ver exatamente com retirar Deus e colocar o homem criando, inventando o que ele não sabe nem o que está falando. Como é que ele vai dizer que existe esse determinismo? Baseado em quê? Na sua experiência limitada do que ele está vendo ali. Entende? E é muito melhor crer na revelação do Senhor nosso Deus. Então, quem era Deus para os estoicos? Aquele que os estoicos denominam como Deus é tudo. Veja bem, se há um cosmos que determina todas as coisas, e tudo que acontece está determinado, eu não tenho nenhum tipo de liberdade, porque está determinado pelas forças da natureza, quem é Deus? Deus é tudo, e tudo é Deus. Isso a gente chama hoje de quê? Panteísmo. É a base do budismo e outras religiões orientais. Os epicureus aqui, os estoicos aqui, eles eram meio panteístas. A ideia é que Deus era a alma, era a alma do cosmos, do universo, e o universo é a materialidade de Deus, o corpo de Deus. Era assim que eles entendiam todas as coisas ali. Sobre imortalidade, não há um consenso geral dentro dos estoicos sobre a imortalidade. Mas os epicureus, que já falamos aqui, não criam numa imortalidade. Daí a estranheza deles e a rejeição quando Paulo, lá no Areópago, fala sobre ressurreição. Só tem vida na terra, então, estranho, né? E os estoicos, eles tinham divisões com relação à imortalidade. A morte é o término da personalidade humana, como os epicureus. A imortalidade condicional, ou seja, só era imortal quem fazia coisas boas, quem não fazia não era imortal. E a imortalidade é um conceito verdadeiro, mas não de duração eterna. Era uma imortalidade não eterna, né? Tinha só um prazo estranho, mas era assim. E a ética estoica, a virtude do epicureu era a prudência. A virtude dos estoicos nessa ética era a apatia. Quanto mais apático, melhor. Ou seja, essa apatia era o alvo, era a virtude. É a ideia de você não ter emoções, a reagir às coisas. Não tem um determinismo? Morreu uma pessoa, não deve ter emoções. Quebrou um vaso, não deve ter emoções. O que era pecado no conceito estoico? Se emocionar, para o bem ou para o mal. Loucura, né? Era o pensamento deles naquele período. Então, quanto mais apático, mais eu vou ser feliz. Essa era a lógica. Mais eu vou ser prudente. Isso no entendimento grego do estoicismo. Os romanos se permitiam ter emoções. Já pode ter emoções. É claro que eles tinham, óbvio, ninguém deixa de ter. Mas no ensino deles,
tinha que buscar apatia. Mas o estoico romano dizia, não, eu posso ter certas emoções, não tem problema ter algumas emoções. O que prejudica o homem, então, é você sentir as coisas, quer por bem, quer por mal. Para o estoico, não tem mal, tudo é bom. Tudo é bom, não há mal. A morte não é mal, a perder alguma coisa ou quebrar um objeto não é mal, você se machucar, ficar doente não é mal. Tudo é bom. Por quê? Porque foi determinado pelo cosmos. Acabou-se. Tudo é bom. O que é que isso provoca nas pessoas? Falta de sensibilidade, falta de realidade e, certamente, muitos problemas ali. O estoicismo romano permitia emoções, porém somente em doses moderadas. Você pode comer, beber, sentir alguma felicidade sob moderação. Mas quem viveu na época de Sêneca? O apóstolo Paulo. Paulo viveu ali na época de Sêneca e os ensinos de Paulo, em algum aspecto, eles tangem o estoicismo naquilo que o estoicismo reflete o que Deus quer. Podemos dizer que Paulo, além de fariseu, era um estoico e ele foi convertido. A cidade de Tarso foi um dos maiores berços do estoicismo. Quando Paulo se converteu, o que foi que ele fez? Pegou a doutrina estoica e transformou numa doutrina cristã, como Deus queria que fosse. Entende? Mas Paulo chegou lá no Areópago. Não quer dizer que Paulo inventou alguma coisa. Paulo usou o que ele tinha e transformou naquilo que realmente é o Evangelho. Ele contextualizou. Entende? Não estou dizendo que ele pegou uma doutrina grega e inventou. Não. As categorias que ele tinha, ele transformou, obviamente retirando o que era o homem e colocando Deus ali no devido lugar. Ainda em Atos 17 e 18, olha a crítica dos estoicos e dos epicureus. O que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Tagarela aqui significa pseudo-intelectual. Os filósofos olharam para Paulo e disseram, o que é que esse pseudo-intelectual está fazendo aqui? Quem é este homem para falar de deuses aqui na cidade de Atenas? O Areópago era mais um local de julgamento do que de explanação. Quando chamaram Paulo para o Areópago, eles iriam julgá-lo dentro de condições de julgamento civil, para saber se o que ele estava dizendo não ofendia as doutrinas da filosofia dos estoicos e dos epicureus. Ele foi para mais um julgamento aqui. Ele seria julgado pelos filósofos gregos. E quando o apóstolo, ele falou sobre Jesus e a ressurreição, muito provavelmente, eles não entenderam o que Paulo estava dizendo. Então, eram duas divindades. Jesus era uma divindade e a ressurreição outra divindade. Jesus, masculino, divindade masculina. Palavra grega para ressurreição, Anastasia. Anastasia, que era um nome próprio grego naquela época. E eles podem ter entendido que ele estava falando de uma divindade macho e uma divindade fêmea, e eles ficaram curiosos. Mas eles não sabiam o que era Jesus, e nem sabiam o que era a ressurreição. Eles eram materialistas, criam num determinismo, alguns não, muitos não criam numa vida pós-morte, e se tinham imortalidade, ela era restrita. Então, em Atos 19, então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Eles não queriam só conhecer a doutrina, eles queriam avaliar Paulo. E no verso 20, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isto, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. E então, Paulo foi para o Areópago para ser inquirido sobre o ensino que ele estava colocando nas ruas de Atenas. Na verdade, foi isso que aconteceu. Paulo cresceu no estoicismo, mas também numa herança judaica, legalismo farisaico, e se converte ao Senhor Jesus Cristo. Todo o ensino que ele teve, tanto secular dos gregos, como da Torá e dos profetas do Antigo Testamento,
ele transforma numa mensagem realmente validada por Deus, nas epístolas do Novo Testamento. Deus usou todo o conhecimento do apóstolo, mas da maneira correta para apresentar aquela mensagem. E aí você percebe como foi adaptado esse ensino estoico em alguns versículos das epístolas paulinas. Por exemplo, quando Paulo diz lá em Filipenses 1:21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você percebe? O estoico dizia, não tem bom, não tem mal, tudo é determinado pelo cosmos, né? Então, tudo é bom. Olha o pensamento de Paulo, cristão. Tudo é determinado por Deus. Se eu viver, estou com Jesus, é bom. Se eu morrer, estarei com Jesus, é lucro, é bom também. Percebe? Só que de uma perspectiva cristã, bíblica e correta. Entende isso? É isso que nós devemos fazer ao contextualizar o Evangelho. É transformar o ensino errado da academia, do mundo, de tudo que você ouve aí fora, e colocar na versão que Deus aprova, a bíblica, a verdade. É isso aqui. Filipenses 3:7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Paulo se revoltou com a idolatria ali e contra o pecado. Isso gerou uma mensagem maravilhosa para aqueles filósofos, e vamos ver posteriormente que alguns até, graças a Deus, creram em Jesus. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Pai, pela Tua graça e misericórdia, que nos resgatou das trevas do pecado. Te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua palavra, que nos ensina a investir com a pregação do Evangelho no mundo, na sociedade, na academia, na praça, em todos os locais. Nos ajuda a sermos esses pregadores, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.